Mais de 380 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguição ou discriminação por causa da fé, de acordo com dados da ONG International Open Doors. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos no planeta não é livre para praticar a sua religião. Veja a reportagem. Os números mostram que em diversos países a liberdade de culto ainda é um sonho distante para minorias que professam a fé cristã, embora a Bíblia continue sendo o livro mais vendido do mundo. E os dados da ONG Open Doors revelam que a perseguição aos cristãos vai muito além da proibição de reuniões religiosas. Só no ano passado, 4.500 fiéis perderam a vida em países que não toleram o cristianismo. Quase 7.700 ataques foram registrados contra igrejas, locais de culto ou propriedades relacionadas a grupos cristãos. E mais de 200 mil pessoas no mundo foram forçadas a sair de casa ou até mesmo a fugir de seus países para evitar o pior. Os números da perseguição religiosa mostram também a falta de ação de organismos internacionais. A Organização das Nações Unidas exige dos países membros a garantia de liberdades de pensamento e de culto, mas na prática, a capacidade da ONU e de outros organismos internacionais para coibir ações estatais de perseguição religiosa fica limitada pelas complexidades da política internacional e por questões de soberania dos países membros da organização. Por isso, ao menos 50 países ainda são considerados muito inseguros para cristãos, sendo que os 13 mais perigosos no topo da lista anual da Open Doors oferecem riscos classificados como extremos pela ONG. Somália, Líbia, Sudão, Eritreia e Nigéria na África, Irã, Arábia Saudita, Iêmen e Afeganistão na região do Oriente Médio e na Ásia, Paquistão, Myanmar, Índia e Coreia do Norte, considerado o pior lugar do mundo para o cristianismo. São países onde ser cristão pode custar a própria vida. Nesses locais, cristãos enfrentam leis contra a conversão, prisão por apostasia, monitoramento de reuniões, fechamento de igrejas, destruição de templos e atentados contra a vida. Em contraste, o Brasil é membro fundador da Aliança Internacional pela Liberdade Religiosa. O grupo, com 20 países, foi criado em 2019 pelo Gabinete de Liberdade Religiosa do governo americano e é liderado pelos Estados Unidos. O atual presidente americano, Donald Trump, também já agiu em relação à liberdade religiosa aqui no país. Recentemente, ele editou um decreto que expande garantias a cristãos que atuam em agências federais. No Brasil, país onde mais se acredita em Deus no mundo, de acordo com pesquisa do Instituto Ipsos, 89% da população brasileira crê em um Deus único revelado pela Bíblia Sagrada. A Constituição brasileira garante a liberdade de consciência e de crença, o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Mais do que apenas garantir a total liberdade de culto, o Estado brasileiro também garante a instituições religiosas sem fins lucrativos isenção tributária, um importante incentivo que ajuda a espalhar igrejas cristãs pelo país. O Estado brasileiro também busca respeitar a liberdade de culto de grupos cristãos minoritários. Em 2017, por exemplo, o governo federal mudou as regras da aplicação de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, crucial para jovens que querem ingressar na universidade. Para garantir a liberdade de consciência de guardadores do sábado, como é o caso dos adventistas do sétimo dia, o Ministério da Educação eliminou a realização de provas aos sábados e o exame passou a ser aplicado em 2 domingos seguidos. Enquanto milhões de cristãos enfrentam perseguições mundo afora, o Brasil segue como exemplo mundial para a liberdade de crença e o exercício da fé.